Vamos lá. Mais uma pergunta, e a última sobre Ktubat Mendir. A gente vai ver no Beiter, no Beiter, lá embaixo. A gente está no 2. Terceira linha. Terceira linha, não. Quarta linha de baixo para cima. Vou ligar agora para funcionar? Já lá. Cheguei aí, deve estar a noite toda. A noite toda? Tu na Mishnah, a gente vai ver na Mishnah mais para frente. Que quem era casado com duas mulheres, a gente falou sobre isso, e aí chegavam os filhos das duas mulheres, dividiam o primeiro Ktubá delas para os filhos, e o que sobrasse dividia por igual. Isso se chama Ktubat Mendir, que divide a Ktubá para os filhos primeiro. Takanada Rabanan, pela Torá, dividiria tudo por igual. Desliga. E aí agora, só fazia isso, a gente vai ver na Mishnah mais pra frente, só fazia isso se quando dividisse a Ktubá para cada um, e a Ktubá primeiro e depois o que sobrasse por igual, sobrasse pelo menos, ele bota aqui um shiur de Shavedinar. Cada um pega, depois pegasse a Ktubá, sobrasse Shavedinar para poder separar por igual. Se não, separavam por igual e não separavam a Ktubá de cada um para os filhos. Fala Gmará, Reima, a Faragá Bederei que não tem dinário. Por que a gente não fala que mesmo que não tem dinário, que não sobrou dinário, mesmo assim a gente fala para separar a Ktubá de Dichrin, uma vez que o motivo da Takaná é o quê? Para que a pessoa dê Nidúnia para a filha, o resíduo de uma mulher ele só tem filha, de outra ele tem filho, ela não ganharia nada. Então o motivo de Ktubá de Dichrin é para quê? Para poder pelo menos ganhar Nidúnia. A Nidúnia que veio na Ktubá da mãe, ela vai ganhar antes de separar a herança, ou de separar a Ktubá dos outros, digamos assim. Se o motivo é para ela ganhar Nidúnia, mesmo que não sobrou de nada, qual a diferença? Para morar, como de caminho cara na cala de orar, então ela aqui no lugar que eles vêm fazer o quê? No lugar que se fizer a Ktubá de Mendir, você vai anular a herança de Oraita, então o caminho não fizeram a Takaná. Ravapa Yasa que ele livrei Beaba Surá. Ravapa, ele estava lá se ocupando em casar o filho dele com a filha de Abassurá. Abassurá era o sogro dele, então ele estava casando o filho com a irmã da esposa. Azir Lemichta Blaktubata. Ele foi escrever a Ktubá e estava esperando que pegasse o Nidúnia, escrevesse na Ktubá, etc. Chamar Yehuda para Merei, escritor que era o Fapa, ele chegou para a Sura, na facata Itchazelei. Ele veio da casa dele, veio para o quê? Para ver a Fapa, para acompanhar ele até a casa do sogro Abasura, que mata o Lepidicão jogou na perna do casa do sogro Avahaka. Ele pediu Yehuda para Merei para quê? Pediu licença para sair, para ir embora. A Malei falou para ele, Neul Marbehadei. Por que você não entra junto comigo? Seria um prazer se você entrasse, etc. A casa de Lahava Nichalei, a Papa entendeu que ele não queria, Yehuda Barmerema não queria. A Malei falou para ele, a Papa, mas dá até, por que você não quer entrar comigo? Por que você está pensando bichão de Amalei, Shmuel era a viúva? Shinina, será que é porque o que falou Shmuel para a viúva Shinina? Lote Rebebe Abureach Sana. Ele fala, não seja testemunha do que eles fazem de diminuir o que os filhos vão ganhar, etc. Ele vai dar para os outros. E aí? A filho membrar bicha, libertava, mesmo se for de um filho ruim, um filho bom, mesmo se for um filho ruim, está tirando de um filho bom, não seja testemunha disso, assim fala para a viúva. Deloi dia mais zara nafik. Você sabe qual zera
a descendência que vai ser de cada um. Rocha, que lembrar levrata, muito mais for do filho. Para a filha, por quê? Porque a filha não vai herdar nada. No lugar que tem filho, aí ele começa a dar para a filha, quer dizer, não pelo. Está escrito nos Dinim de Jerusalém, de herança. Ainda está canta de Rabanan, você que também está cantando de Rabanan. Rabi Yochanan de Rabi Shimon ben Yochai, como foram Rabi Yochanan de Rabi Shimon ben Yochai. Rabi que fizeram essa tacanagem que tu vai me dizer, para que a pessoa dê o Neduné para a filha, e daqui Hamim falaram, aprenderam isso desse passuco, mas não é uma coisa de orar. De Rabanan, a Maria falou para ele, eu para ele para o Papa, Hanelimir Bidatei, a sua Inami. Isso aqui que está falando é o que não tem problema quando o pai está escrevendo o Neduné para a filha, é só quando ele faz isso por vontade dele. Mas será que seria certo fazer isso forçado? Mas ele falou para ele, Pablo, e quem falou que o que é? Que eu falei para você que eu vou entrar e vou forçar o sogro dele, quer dizer, de escrever Neduné para a filha que ia casar com o filho dele. Eu não falei que eu vou fazer isso, eu vou o quê? Só falei para você entrar comigo, eu não vou forçar ele. A Malei falou, eu dei para o Papa, quando eu entrar com você na casa de Avassura, já vai ser a forçada. Por quê? Porque é lógico que a Avassura ele vai olhar e ver que tem pessoas importantes, então ele vai querer aumentar a Nedúnia. Ele vai se sentir forçado de aumentar a Nedúnia para dar para a filha que está casando. E se ele vai tirar dos outros. Agora, a Papa, ele começou a falar mais com ele, até que ele entrou junto com ele, Yuda Barbereiro. Isto que veio, Yuda Barbereiro, ele ficou quieto e sentou. Savarau, Avassura, ele pensou que ele está quieto porque ele está porque ele está nervoso. Que não dá Neduné boa para a filha. Katvei lechol mai de havalei. Por causa do cavalo de Yehuda Barbereiro, ele escreveu para a filha Neduné tudo que ele tinha. Tudo. Só para avaliar essa nave, ele ainda falou, depois ele falou, Yehuda Barbereiro, você viu? Você não acha que ele ficou, por causa do meu cavalo, ele quis dar mais? Chai demar. Eu não deixei nada para os herdeiros, para aquele próprio herdeiro. A Malei falou Yehuda Barbereiro para Avassura. Não. A Avassura falou para Yehuda Barbereiro. Não deixei nada nem para mim. Yehuda Barbereiro falou para Avassura. Minai didi, afilo ainami de chatav, lo nichali. Se foi... Quer dizer, se fosse falar para eu estava aqui, mesmo o que você escreveu não era suficiente para mim. Não, mesmo que você escreveu no começo, da primeira vez, que você falou a primeira vez, para mim já era mais do que o suficiente. A Malei falou para ele, a vassoura para ele, vermelho, Hashanah Yedarbi. E agora ele está arrependido do que ele escreveu, tanto. A Malei falou para a vassoura, Shave Nafsha Chadrana. Não quis dizer para você voltar atrás. Agora que já foi, já falou, já está falado. Vai minerar beber o sábado, doutora beber sábado, que a gente começa na sugada desse daf. Machrak tu batá, levar lá. Deixa que tu vai me dizer. Coisa que tu vai me dizer. Uma mulher que vendeu a Ktubá, inclusive o que a Neduné que ela entrou no casamento, para o marido dela. E mais, isso tem que ser o quê? Para o marido, porque se ela vendeu para outras pessoas, é lógico que ela não perdeu a Ktubá de Medir. Pergunta é se os filhos dela vão perder a Ktubá. Se ela vendeu a Ktubá enquanto ela estava viva. Se ela vendeu para outra pessoa, por que não vai perder a Ktubá de Medir? Por
Porque ela não vendeu para eles a Ketubá. E sim, ela vendeu a opção de que se o marido dela morresse antes dela, ela ia pagar para eles. Eles meio que apostaram que o marido dela ia vender, ia morrer antes dela. Uma vez que ela morreu antes do marido, então aí ela não ganhou para vender. Agora, se ela vendeu para o marido próprio, então quando ela morreu antes do marido, Isso ela vendeu pro marido. isso, ela vendeu a Ketubá enquanto estava, tipo, ela tinha dinheiro, a Ketubá tinha lá 36 mil reais, ela falou, olha, se você me der 20, tá vendido, tá feito. Mas ele separou, ele não... Mas aí saiu do... Não. Ele fez adiantamento de Ketubá. Por que o marido foi... Que, não, pagou mais barato, deve ter sido uma pechincha ainda. Mas se ele quisesse se separar, como assim? Que? Se ele quisesse se separar depois, mandar ele embora. Não, se eles separarem, vai pagar só, não vai pagar nada. Se separar ele, já pagou mais barata. Não vai pagar nada. Mas o cara vai fazer isso na canção de que um dia vai se... Como que o cara no meio do casamento tá fazendo um negócio desse? Pagar Ketubá? Fala que propôs. Vai vender a Ketubá. Não, tudo bem, mas o próprio marido? Tem que ser pro marido. Se ela vendeu a Ketubá pro marido, ela tem que Ketubá de vender. Se vendeu para os outros, muito mais que tem que Ketubá de vender. Pode ser que ela vendeu para outro também. E aí o cara apostou que o cara morreu antes dela. E quando ela ganhasse, ela ia dar para ele. Agora, se ela abriu mão da Ketubá, não tem Ketubá de vender. Certo? Vamos ver. Amarelava vetibai lach mochelet. Por que você não me pergunta sobre quem abre mão da Ketubá? Para quem desculpa quem abre mão. Amarelava para ele esta mochelet que me vai ali. Der vergab de klemmer zuze uns ansua. Der minan kemande ka machula mea uchle beuchla mochelet me vai. Se por que eu vou te perguntar daquela que abre mão? Eu estou perguntando daquela que vende, porque mesmo que a gente poderia falar aquela que vende, que ela ganha um dinheiro por isso, quer dizer, a mina que a gente poderia falar que mandecamacho lá meauchle beuchla, seria como aquele que bate nela para que bate, como se estivesse batendo para ela desculpar, etc. Mochela me vai poder ver, eu vou perguntar sobre Mochela. Quero perguntar sobre quem vendeu, que já até recebeu. Amarava Shitali. מוכרת לבד על האחרים, יש רק לבד נגדיכלי. מה טעמה? זוזי אנסוע, מוכרת לבד על הבעלה, יש רק לבד נגדיכלי, מה טעמה? אכולי אכילתא. Falava o seguinte, uma coisa está clara para mim. Quem vende a Ketubá para outra pessoa, ela tem que tomar vender. Por quê? Porque quando ela pegou isso, ela estava tão apertada, ele fala, Zuzi Ansua, o dinheiro fez ela, pelo desespero, fez ela fazer isso. E aí? E aí você não pode falar que ela desprezou a Ketubá. Tipo, qualquer coisa aqui que essa Ketubá não... Porque se ela tivesse desprezado a Ketubá, então os filhos dela não receberiam nada, mas aqui deve ter sido a situação apertada aqui que fez ela fazer isso. Agora, quem desculpa a Ketubá, não tem, porque a Huli e a Hilta, ela desculpou, ela abriu mão da Ketubá para o próprio marido. Então acabou, não tem mais nada. Fala com a Meirava, Montarava, Mochara Ketubá Lebalá, porque Mochara da Acherim Dame. Aquela que vende a Ketubá para o marido, como tivesse vendido para os outros, para outras pessoas, ou que Mochara Lebalá Dame, como se tivesse aberto mão, quer dizer, como tivesse desculpado a Ketubá. Alguma bateria de baia errada de pasta. Depois que Rava perguntou assim, então a gente compara aquela que vendeu a Ketubá para o marido como aquela que vendeu a Ketubá para outras pessoas e não perdeu os filhos dela os frutos de Ketubá de Vidich. Mate para Ravid Barav, perguntou Ravid Barav da Mishnah que tem Evamot.
a mulher que foi, quer dizer, a mulher que o marido dela foi que foi para fora, e falaram para ela que o marido dela morreu. E ela casou com outro. Depois voltou o marido. O din é que não tem que tubar, nem sobre esse, nem sobre o outro. Não recebe que tubar de nenhum dos dois. Agora, meta, se ela morrer, nenhum dos dois herdeiros dela, dos dois casamentos, não herdam a Ktubá. A vida da Ktubá é a vida, tá? A gente falou qual é nada da Ktubá aqui. A gente já falou no começo da Mishnah, não tem Ktubá de um nem do outro, para que falar que os herdeiros não ganham. Está falando sobre Ktubá Bindichrin, no caso que se divide para os herdeiros, primeiro a Ktubá, para depois dividir o principal. Fala, Marav Amai, por quê? A Hanamilei Esser Ansá. Por que a gente não fala aqui que foi o Esser que fez um ônus, se ela, como se tivesse por força maior, igual o caso do falta de dinheiro? Fala, temos que nascer o decansora. Naquele caso foi um knas que Hamim fizeram para ela, por quê? Porque ela deveria ter corrido atrás melhor para ver se o marido dela realmente morreu. Yativ Rav Barachani da Kamei de Rav Chisa, Yativ Bekamer Bishmei de Rav Elazar. Rav Barachani estava na frente de Rav Chisa e estava perguntando na frente de Rav Elazar, Mochelet do Batalha Balá no Mazinot. Mochelet é aquela que desculpa, que tu abre o Balá, se ela ficar viúva, ela não tem direito de ser sustentada pelos filhos que ficaram ali órfãos do pai. Para o Nama Lei, falou para ele, Rav Hanina, e lá de Kamar Telimishmei da Gabra Rav, se você tivesse falado esse nome de uma pessoa grande de Rav Azar, Avamina lá que eu falei para você que está escrito em Mishlei, Beshiv Rada Chatová, Lota Mushrabeto, aquele que faz uma coisa ruim no lugar da coisa boa que foi feita para ele, a Kadosh Baruch Hu, ele vai pagar para ele me dar acreditar e não vai deixar ele, não vai tirar coisa ruim da casa dele, porque ela desculpou a Ktubá, ainda não vai ser sustentada, quer dizer, é ruim, eles vão ganhar mais por causa de desculpar a Ktubá, se ela ficar viúva. E mesmo assim não vai ser sustentada, então se não tivesse falado esse nome de Azar, ele falaria isso. Yativ Rav Nachman, Veula, Veavim e Barab Papa. Estavam os três sentados, Veadim Rav Chia Barab e Gabai, e junto com ele Rav Chia Barab. Também na frente dele, a Gabra de Shachim Barusató, aquela pessoa que morreu a noiva dele. Ele queria saber se ele precisa pagar o enterro. Amarelei para ele, Zilkvar, o Havlak Tubatá. Vai lá e vai lá pagar o enterro, ou paga Ktubá. Amarelei, Ravria, Tanina, História, Sá, Lonen, Lon Mitamela. A gente viu na Mishnah, na Braita, se um Cohen faleceu a noiva dele, ele nem ficou nem, ninguém ficou nem, desculpa. E se for Cohen, também não se purifica para ela, porque a noiva, não é a esposa. Vechen, Ilonen, ela também, ela não ficou nem, e também ela não tem riuv, não tem obrigação de ficar impura. Meta agora, se ela falecer, Enoyorshá, também não, ele não tem o noivo, não recebe a herança daquilo que foi dado, etc. Methu, Gová Ktubatá. Agora, se ele morreu, ela pode cobrar Ktubá. Fala, Tama de Methu, a meta aí, ela Ktubá. O motivo é porque ele morreu. Agora, se ela morreu, tem Ktubá. Então, como é que você fala que ele falou, ou você enterra ela da Ktubá? Mas qual o motivo que ele falou, enterra ela da Ktubá? Marabashá, Sheina Nikoreba, Lichashit Nasele Acher, Tidemacha Katuv, Lichi. Porque a gente tem que fazer o que está escrito na Ktubá, quando ela casar com outro. Quando ele casar com outro, parece que a obrigação do marido, quando ela ficar viúva ou separar, ela pode casar com outro, a condição que ele coloca. Mas enquanto ela está com ele, não pode casar com outro. Que atrave, e daí? Então, uma vez que, se ela morreu enquanto ele estava vivo, ela não recebe a Ktubá. A Ktubá é quando separar. Quando ele morrer, já que ele não recebeu
dela nada. Então ele também não tem rio de enterrar ela, porque eles nem casaram. Que a noiva, como ela não tem que tubar, a Abai falou para Abraham, Zilo Amrelei, vão e falem para ele, Shkila Tivutach Shade Achizrei. A gente não precisa falar uma coisa boa, né? nem precisa te pagar uma coisa boa que você falou isso pra gente, porque já traduziu na nossa frente Rav Oshaya isso que ele ouviu aqui em Babel, não isso que ele ouviu, ele traduziu aqui em Babel, que a noiva que faleceu não é Hayav de Kurá, não é Hayav de Hayab. A gente viu na Mishnah dos Tnaim da Ktubá, das condições de Ktubá, Benan Nukvan de Havin Lechiminai, as filhas que eu vou ter com você, quer dizer, que você vai ter comigo de mim, que vai pegar e Revan Yatvan Bevetil Betazin de Chassai. Elas vão sentar na nossa casa e vão sustentar os nossos poços até que elas cresçam que casem. Mesmo que ele morreu. Ele falou no nosso livro da Mishnah, até que elas sejam pegas por homens, quer dizer, até que elas casem. Até que elas cresçam, até que elas passem de Bogeret. Afragav de Bagar, Levi, Afragav de ensino. Para Rav, mesmo que ela cresceu, e para Levi, mesmo que ela casou e ainda não está Bogeret, será que ainda também é sustentada? Ela pegar velo índice, ela ficou Bogeret e não casou. Índice velo Bagar, se ela casou antes de ficar Bogeret, deixou ela no Pligui, que Pligui ninguém discute que ela não tem mais sustento na casa do pai dela, que na discussão. Ela sabe ela Bagar na que está noiva e não cresceu. Quer dizer, aquele que fala aqui o que? Aquele que fala que quando ela está noiva e não Bagará, para Rav que fala até que seja pega, ela não é mais sustentada porque ela já foi pega, já está noiva de alguém. Para Levi que fala até que fica Bogeret, ela não ficou Bogeret, então ela não é sustentada. Para Gumará. Se também falou, Levi na Braita, antes de Bagará, que ela fica Bogeret, ela chega no tempo de se casar. O tempo de se casar é Bogeret. Então interessa se ela está noiva agora, não para de sustentar ela. Para Gumará tarde, será que a gente precisa dos dois? De Bogeret e de Suín? De ficar Bogeret e de casar? Para Gumará ela, ou de Bagará, ou de Nasivá. Ou que ela ficou Bogeret, ou que está no tempo dela de se casar. Que Tanai como Machot Tanaim, Ad Matai Rabat Nisonid, até quando a filha, o pai tem a obrigação de. O pai que morreu, os filhos herdeiros têm a obrigação de sustentar as filhas, até que ela fique noiva. Falou até que elas cresçam. Tane, Ravioso falou até que elas casem. E vai leu, até que elas fiquem com alguém do casamento ou do noivado, Teiku, e ficou na pergunta. Amalei, Rav Chizda Rav Yosef, foi Rav Chizda Rav Yosef. Mishmi alach menid Rav Yuda Arusash Ishla Mezonot, ela Mezonot. Você ouviu isso de Rav Yuda? Se a filha que está noiva, se ela tem se ela tem que ser sustentada pelos filhos que era herança ou não, Amalei, Mishma Loshmi, ele não ouve. Ela me fará leite lá, mas por se fará ela não tem de que maneira. Se ela de Titazin, uma vez que ela ficou noiva, e o motivo que a gente falava que eles tinham que sustentar é porque não é cavalo para as mulheres ficarem pedindo dinheiro, ficarem com ela de dinheiro. Agora que ela está noiva, ela não precisa mais se envergonhar de pedir dinheiro, pode ir lá para o noivo. Se você não ouviu isso direto se você não ouviu isso direto da viúva, uma vez que o noivo ainda não está completamente ligado com ela, e talvez ele vai casar e vai ter algum problema, etc., ou vai descobrir algum problema, e vai falar que tudo isso aqui não passou de uma cartaúta, vamos dizer assim, de uma coisa errada.
Então ele também não vai sustentar ela antes. Então ele tem que sim ser sustentado pelos filhos que herdaram. Vem que a Débora de falar malei problema de falar os mialach, bisvará itla keva de lokim lei begavá, lochada izuzei birki. A gente fala que ele falou para ele, se você não ouviu, você tem svará para falar para ele. Svará é o contrário. Malei falou para ele na frente para Yosef, imishmia loshmialach, svará leitla. Se você não ouviu, isso não tem svará. Que eu vou dizer, uma vez que ela está noiva, ela não precisa mais se vergonhar. Então ficou na discussão que o quê? Ela tem sustento dos irmãos, depois que o pai morreu, que os irmãos ganham de herança, porque o marido não vai querer pagar ainda. Não conhece, não está totalmente certo. Tudo casou. E para Rav Hissa não precisa sustentar porque o noivo vai pagar. Siman de Gavri. O Siman agora vai trazer 5 perguntas sobre esse sustento da filha pelo que o pai deixou depois que o pai faleceu. Siman de Gavri. Siman para a gente lembrar o nome dos 5 Amoraim que falaram as perguntas. Shak Zarav. Shak é Rav Sheshet, Kuf de Resh Lakish, Zayin de Rav Lazar, Resh de Rava e Pei de Rav Papa. Ma'ana vevama shniya arusa va'anusa. Onde o cara vou? Que eles vão trazer aqui. Ma'ana é aquela que não quer, que depois que fizeram, arranjaram um casamento à mãe ou ao irmão depois que ela estava órfã do pai e ela não quer ela que ela, como é que é isso? Recusou. Yevamá, Shniá, segunda, a gente vai ver. Arussá, a noiva. Va'anussá, aquela que foi violentada. Bauminei, Miravshis, perguntaram para Ravsheshet. Vemaenet, aquela que recusa o marido. Deixa lá mezonot ou ela mezonot. E ela volta para a casa dos pais, que não tem pai, que o irmão herdou. Ela tem que se sustentar pelo irmão ou não? Agmará, Maria Ravsheshet. Tem de tua. A gente dá para falar isso da Braita. Armaná, Beveita via, o Grushá Beveita via, o Shomeret Evan. Aquela que foi viúva, voltou para a casa do pai, se o pai estava vivo. Se separou, voltou para a casa do pai. Aquela Shomeret Evan está na casa do pai. Beveita via. Esse Rebesnot ela tem direito a ser sustentada. Rabi Udomer, ou da bebê da via está mezonot, da bebê da via não é mezonot. Quando ela está na casa do pai, ela sustentada, senão não é sustentada. Não é sustentada. Rabi Uda ainda está na cama. Rabi Uda que falou exatamente está na cama. Ela lá, Rabi Uda exatamente falou está na cama. Que se aconteceu uma dessas coisas, e ela ainda está na casa do pai, quer dizer, quando ela está noiva, ela tem que ser sustentada. Se ela já se casou e já cortou a relação não volta. Ela lá vem mais do que a Benai. Não, mas a Benai tem a diferença entre eles. Ele está na cama Sabar Itla, está na cama falou que mesmo aquela que recusou, não cortou a ligação, porque ela não efetivou o casamento, vamos dizer assim, porque ela recusou. Ela volta, por causa do pai, ela tem mezonot. A Bíblia fala, leite ela não tem. Quando a Bíblia fala que ela ainda está na casa do pai, ela tem mezonot, é quando ela não saiu de jeito nenhuma vez. Uma vez que a Bíblia já saiu da casa do pai, então ela também não volta para a viúva, para estar na cama, sim volta, e eles têm essa discussão. Mais uma para a gente chegar até os 2 pontinhos. Segunda pergunta que a gente falou que ia vir aqui, Bala perguntou a Lakish, Bat Yevamá, a filha que é Yevamá. Tá? Yesh la mezonot ou ela mezonot? A filha da Yevamá, quer dizer, a pessoa fez Ibum, o cara fez Ibum com ela, nasceu uma filha e ele morreu. Ele tem mezonot ou não tem mezonot? 2 outros filhos dele que vão ter a herança. Para Maraquema de Amarmar, Ktubatá al-Nichsei Ba'alarishon Leitla. Já que a gente fala aqui, nesse caso, ela não teria a Ktubá do primeiro balo, então ela também não vai ter mezonot. Ou Dilma, ou talvez, Kema de Leitla Berishon, aqui no Rabanan Shini Itla.
Ou será que, uma vez que ela não tem mais do primeiro, quer dizer que morreu, ela então, os Ramim falaram para ela cobrar do segundo? Ficou nessa pergunta.